Você já se sentiu sortudo por evitar um pequeno acidente? Em situações rotineiras, como pegar um prato no ar antes de cair e quebrar, nos sentimos como verdadeiros heróis, desafiando um destino cruel. Agora imagine aqueles condenados à pena de morte, que conseguiram sobreviver. Em raros casos registrados na história, isso realmente aconteceu, e é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Eu sou o Poké, e hoje você vai ver pessoas que sobreviveram à pena de morte. Então já vai deixando seu like, clique aí no botão do gostei, e também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quem são essas pessoas que conseguiram sobreviver à pena de morte. Rommel Brown chocou o mundo com sua história de vida e crimes hediondos. Nascido em Muskegon, no Michigan, Brown teve uma infância conturbada, marcada por uma série de delitos juvenais que culminaram em sua entrada no sistema prisional. No entanto, foi em 1984 que ele cometeu o crime que o levaria ao corredor da morte. Ao tirar a vida de Trina Middleton em East Cleveland, em Ohio, Brown foi condenado à pena capital. Mas o destino parecia conspirador ao seu favor quando, em setembro de 2009, sua execução foi interrompida após uma falha grotesca. Os enfermeiros não conseguiram encontrar uma veia para injeção letal, concedendo-lhe uma prorrogação. Essa, porém, não seria a única vez que Brown desafiaria a morte. Devido à burocracia que levou anos, ele passou por várias outras tentativas de execuções, argumentando contra a crueldade e a ilegalidade do processo. Sua luta ganhou destaque internacional com organizações como a Anistia Internacional lançando campanhas em sua defesa. No entanto, o destino tinha seus próprios planos. Em dezembro de 2020, durante a pandemia de Covid-19, Brown faleceu devido a complicações suspeitas da doença, tornando assim Brown um dos únicos homens que tecnicamente conseguiu escapar para sempre da pena de morte. Conhecido como half-hanged, uma expressão em inglês que literalmente significa meio enforcado, John Smith tornou-se uma lenda urbana em Londres, na velha Inglaterra, não apenas por suas habilidades como ladrão, mas também por sua habilidade inexplicável de escapar múltiplas vezes da própria morte. Nascido em uma família rural em torno de 1661, Smith trilhou um caminho tumultuado que o levou rapidamente de seu trabalho na marinha para a prisão. Seu primeiro encontro com a corda aconteceu em 1705, quando foi condenado por roubo. Porém, no último instante, ele foi salvo por um indulto, um termo técnico para perdão, concedido pela multidão que clamava por sua misericórdia. Relatos contam que John começou a cantar momentos antes do final uma melodia triste e agoniante que simpatizou sua plateia. Libertado após o indulto, ele retornou à vida de ladrão, apenas para ser capturado e julgado novamente. Em duas ocasiões seguintes, ele escapou da morte certa, por complicações legais e depois quando o promotor do seu caso morreu inesperadamente. No entanto, o destino final o alcançou em 1727, aos 66 anos de idade, quando foi pego tentando roubar um cadeado. Mesmo com sua idade avançada e suas súplicas por clemência, Smith foi condenado ao exílio na Virgínia, e até hoje não se sabe quanto tempo ainda ele viveu longe dos fãs londrinos. Willie Francis tornou-se uma figura famosa na história da justiça estadunidense por sua incrível jornada de sobrevivência à pena máxima. Condenado à pena máxima pelo crime de tirar a vida de Andrew Thomas, um farmacêutico de St. Martinville, de Louisiana, Francis enfrentou a cadeira elétrica bastante jovem, mas conseguiu escapar quando o equipamento falhou. O drama começou em 1944, quando Thomas foi encontrado sem vida em seu estabelecimento. 9 meses depois, Francis foi detido no Texas sob suspeita de tráfico, mas logo se tornou o principal suspeito no caso de Thomas. Apesar de duas confissões por escrito, muitos questionaram a validade dessas confissões, especulando que Francis pode ter sido coagido a admitir um crime em que ele não cometeu. Em maio de 1946, Francis enfrentou a cadeira elétrica pela primeira vez e sobreviveu apenas por conta de uma falha no equipamento, já que ele foi mal configurado. Enquanto a eletricidade pulsava através de seu corpo, ele gritou desesperadamente por misericórdia. Seus gritos ecoariam através da história e seriam ouvidos até hoje, através da história criminal dos Estados Unidos.
Após o fracasso da primeira execução, Francis conseguiu um advogado de defesa, chamado Bertrand de Blanc, que lutou contra a pena de morte como uma forma de punição cruel e injusta. No entanto, os esforços de de Blanc foram em vão quando a Suprema Corte rejeitou recursos de Francis. Em uma reviravolta, Francis, decidido a enfrentar seu destino com dignidade, recusou um segundo julgamento e perdeu sua vida em maio de 1947. Balal, um jovem iraniano, encarou seu próprio fim em uma situação que parecia inevitável. Condenado por tirar a vida de Abdullah Hosseinzadeh, Balal foi levado ao palanque, onde a corda já esperava por ele. Mas algo surpreendente aconteceu em seguida e você não vai acreditar. Naquele momento fatídico, quando o destino parecia selado, a mãe da vítima, em um gesto inesperado de misericórdia, aproximou-se e desferiu um tapa no rosto de Balal. Em um ato de perdão extraordinário, ela decidiu poupar a vida do homem que tirou a vida de seu próprio filho. O pai da vítima removeu a corda e Balal foi poupado da execução iminente. As fotografias capturadas por Arash Kamoshi, da agência de notícias ISNA, imortalizaram esse momento único. A história por trás desse ato de clemência é igualmente comovente. O jovem Abdullah Hosseinzadeh perdeu a vida em uma briga de rua, vítima de um golpe fatal desferido por Balal. No entanto, o pai da vítima ponderou que Balal não agiu com intenção premeditada, descrevendo-o como inexperiente e ingênuo, como se ele tivesse dado um golpe na qual ele não tinha ideia do que ele estava fazendo. Kirk Noble Bloodsworth, um antigo pescador de Maryland, tornou-se o primeiro estadunidense a ser condenado à pena de morte e posteriormente exonerado por testes de DNA. Sua história começou em 1985, quando foi injustamente condenado por tirar a vida de Dan Hamilton em Rosedale, em Maryland. Apesar de 5 testemunhas afirmarem tê-lo visto com a vítima na época do crime, Bloodsworth sempre alegou ser inocente. Sua vida mudou quando na prisão ele leu sobre um caso na Inglaterra, onde testes de DNA levaram à exoneração de um suspeito. Determinado a provar sua inocência, ele lutou para que as evidências biológicas contra ele fossem testadas. O destino interveio quando, em 1993, os testes de DNA provaram que os fluidos corporais encontrados na roupa da vítima não correspondia ao perfil genético de Bloodsworth. Após mais de 9 anos da prisão, ele finalmente foi libertado. Um fato curioso é o significado de Bloodsworth em inglês, que pode ser traduzido como o valor do sangue. Realmente assombroso pensar que a história de Kirk Bloodsworth já havia sido determinada pelo seu sobrenome. They put me in a cell. I kind of shut down. I didn't know what to do, but I felt my emotions coming, and I pushed my face in my blanket and just cry myself to sleep. Anos após sua libertação, em 2003, o DNA do verdadeiro culpado, Kimberly Shea Ruffner, foi encontrado e correspondido ao banco de dados genéticos. Ruffner estava cumprindo pena na mesma prisão que Bloodsworth e foi condenado pelo crime contra Dan Hamilton. E esse aí sim perdeu sua vida, já que ele foi condenado à pena de morte. John Henry George Lee, conhecido também como John Babacombe Lee ou apenas Babacombe, foi um homem que enfrentou a pena de morte e sobreviveu não apenas uma ou duas, mas sim 3 vezes consecutivas. Ele é inglês, nascido em Devon e foi condenado por tirar a vida de sua empregadora, Emma Casey. Babacombe enfrentou a sentença de pena máxima em 1885. As evidências contra ele eram fracas, baseadas principalmente em circunstâncias suspeitas, como ter sido o único homem na casa no momento do crime, seu histórico criminal e uma ferida inexplicada no braço. Ele alegou inocência, mas foi ignorado e condenado à pena de morte pela corda no pescoço. Em 23 de fevereiro de 1885, na prisão de Exeter, no entanto, o que aconteceu foi praticamente inacreditável. 3 tentativas de aplicar a pena a Babacombe foram feitas. Em todas elas, a armadilha sob os pés da forca falhou em abrir, apesar de ter sido cuidadosamente testada pelo carrasco James Barry. O fracasso chocou a todos e fez de Babacombe um ícone que ficou conhecido como o homem que não podia tirar a vida injustamente. O Ministério do Interior ordenou uma investigação sobre o incidente e descobriu que um pequeno desalinhamento na armadilha causou um mau funcionamento. Com isso, a sentença dele foi alterada para prisão perpétua. Depois de anos de petições, ele finalmente foi libertado em 1907.
Wenceslao Moguel Herrera, conhecido como o Fuzilado, desafiou a pena de morte durante a turbulência da Revolução Mexicana. Sob as ordens de Pancho Villa, ele foi capturado em 1915 e condenado à pena de morte sem julgamento. No entanto, sua história tomou um rumo inacreditável quando enfrentou um pelotão de fuzilamento e saiu vivo. Apesar de ter sido alvejado 8 a 9 meses e até mesmo recebido um disparo de misericórdia, as versões sobre sua sobrevivência variam. Algumas contam que ele foi encontrado inconsciente entre o resto de seus companheiros, enquanto outras afirmam que ele rastejou para longe dos colegas caídos por conta própria, buscando refúgio na igreja local. Seja qual for a verdade, o fato é que ele sobreviveu, chocando a todos. Sua história coou através dos tempos, aparecendo em programas de rádio e até mesmo sendo imortalizada em uma música por um grupo de rock. Mesmo depois de sobreviver, a vida de Moguel não foi fácil. Ele carregava as cicatrizes físicas e emocionais do evento pelo resto de seus dias. Sua história continua a inspirar. Wenceslao não foi apenas um sobrevivente, mas um ícone de bravura humana e da vontade de viver acima do impossível. Identificado para a imprensa apenas como Alizeira M, esse homem tem uma tremenda sorte. Primeiro, ele sobreviveu à pena de morte por enforcamento, e depois superou algo ainda mais extraordinário que você não vai acreditar. Condenado por um tribunal iraniano por posse de substâncias ilícitas, Alireza, de 37 anos, foi sentenciado à pena máxima na prisão de Bojnurd, nordeste do Irã. Na fatídica manhã de 9 de outubro, ele foi levado da cela para a forca, onde o juiz leu sua sentença e os documentos oficiais foram assinados. Uma corda foi colocada em seu pescoço e ele ficou pendurado por 12 minutos. Alireza foi declarado morto e seus restos foram enviados para o necrotério. Mas o inacreditável aconteceu. No dia seguinte, um funcionário do necrotério percebeu sinais de vida em Alireza. Ele foi levado ao hospital e relatou sentir-se melhor. Sua família, que já se preparava para o funeral, recebeu a notícia com espanto e esperança. A história de Alireza capturou a atenção do mundo, com especialistas legais, organizações de direitos humanos e até mesmo líderes religiosos iranianos opinando sobre seu destino. Enquanto alguns defendiam sua execução, outros pediam clemência, argumentando que uma segunda tentativa seria desumana e contrária aos princípios islâmicos. A repercussão internacional pressionou bastante até que o ministro da Justiça do Irã decidiu poupar a vida de Alireza. Esse homem conseguiu não apenas escapar do seu final certo, como venceu uma batalha improvável contra um dos governos mais severos do planeta. Como você deve saber, em alguns países, as mulheres acusadas de adultério podem ser condenadas à pena de morte por apedrejamento. Pois bem, em 1997, a iraniana Zoleika Kodakoda, então com 20 anos de idade, foi sentenciada a essa horrível pena. Ela foi enterrada até a cintura enquanto atiravam pedras nela. A comunidade acabou se reunindo para começar a protestar contra essa punição. No entanto, quando o apedrejamento foi suspenso, já era tarde demais, ou não, pois logo depois que o castigo foi interrompido, o corpo de Zoleika foi levado ao necrotério e lá a equipe médica descobriu que a iraniana ainda estava respirando. Ela foi levada ao hospital e conseguiu se recuperar de seus ferimentos de forma inacreditável. Além de ter sobrevivido àquela pena brutal, muitos protestos em sua defesa aconteceram e as acusações contra ela foram suspensas. Sendo assim, ela pôde seguir com sua vida normalmente e acredita-se que realmente ela tenha sido acusada indevidamente. Doyle Leham deveria ser executado via injeção letal no Holman Correctional Facility, lá no Alabama, em 22 de fevereiro de 2018. Antes de sua execução, havia sido determinado que, devido ao uso de drogas e ao tratamento de câncer, a inserção da injeção não seria feita em seus braços. A outra opção, então, eram as pernas. Quando chegou a hora, a equipe examinou as duas pernas de Han, procurando por uma veia adequada, mas não encontraram nenhuma.
Isso, entretanto, não impediu os executores. Han então foi perfurado várias vezes, mas a injeção parecia não fazer efeito. Finalmente, quando o relógio se aproximava da meia-noite, a execução foi cancelada, pois a sentença de morte do condenado estava prestes a expirar e ele foi levado de volta à prisão. Foram cerca de 2 horas e meia tentando executar Han, mas ele parecia não sentir nenhum efeito por algum motivo desconhecido. A sentença então foi anulada, o detento voltou para a cadeia e acabou falecendo em 2021 devido ao câncer e não devido à sentença de morte. Condenado à pena de morte por assassinato, o norte-americano Alan Eugene Miller surpreendeu seus executores ao sobreviver ao menos 18 tentativas de injeção letal. Alan foi condenado ao corredor da morte após matar a tiros 3 pessoas em seu local de trabalho na cidade de Birmingham, em 1999. As tentativas fracassadas de execução ocorreram no dia 22 de setembro de 2022. Na ocasião, a equipe médica não conseguiu encontrar uma veia para injetar o líquido letal no detento. Segundo os advogados de Alan, ele se contorcia de dor e angústia durante o processo. Após os advogados entrarem com uma ação federal na justiça, o estado do Alabama decidiu que Alan não seria submetido a uma nova tentativa de injeção letal. Em vez disso, o preso seria executado via hipoxia de nitrogênio, um método considerado mais humanizado, mas que ainda não havia sido utilizado no estado. Nesse caso, o preso é forçado a respirar gás nitrogênio puro por meio de uma máscara, o que reduz fatalmente os níveis de oxigênio no sangue e assim ele vai perdendo sua vida lentamente sem nenhuma dor. Esse foi o vídeo, dê seu like, beijão, valeu, falou e tchau.